Seja bem-vindo ao Trail Tropical. Nesse podcast, conversamos com pessoas que compõem a cena de corrida de montanha no Brasil, com o objetivo de conhecer os bastidores delas, nos inspirar com suas histórias e aprender com suas experiências para que possamos nos tornar corredores de montanha cada vez melhores, curtindo esse processo cada vez mais. Nosso convidado de hoje é o Carisma em pessoa, mineiro de Belo Horizonte que fugiu da cidade grande para viver na natureza na Serra do Cipó e correr suas trilhas diariamente. Como um bom mineiro, com uma fala mansa e cheia de bom humor, ele compartilha sua vida nas redes sociais, inspirando e educando seus seguidores a uma vida mais ativa e junto da natureza. Como corredor, ele tem alcançado excelentes resultados nas últimas provas. Ele foi vice-campeão na Ultra Trail do Caparaó esse ano, que foi quando aconteceu o Campeonato Brasileiro de Trail, e ele nos falou como tem sido esses treinamentos dele para alcançar esses resultados, aí treinando junto com o Rafael Bonato na Go On. Conversamos também sobre a transição de carreira que ele está fazendo, saindo da sua área de formação na biologia e construindo sua carreira como influenciador. E falamos sobre os desafios e os preconceitos que ele passou por essa decisão. Ele nos deu dicas bem práticas e inusitadas de como nós, como corredores de trilhas, podemos cuidar melhor e ajudar a preservar esse ambiente que tanto amamos, que é a natureza. Falamos também sobre o slogan dele, que é sempre correndo, nunca com pressa, e o que isso significa para ele em vários sentidos. Espero que curta meu papo com Diogo França. Diogo França, mais conhecido como Meu Fi, seja bem-vindo aí ao Trail Tropical. Valeu, Natan. Obrigado pelo convite. Meu primeiro podcast, então eu tô muito feliz assim com esse momento. E bora conversar, né? Que conversar é algo que, além de correr, eu sei fazer aí bastante. Boa, isso aí, coisa boa. Pô, é uma honra aí ser o primeiro podcast que vai te entrevistar. Cara, eu queria começar esse podcast falando sobre o que aconteceu lá na Ultra Trail Caparaó esse ano aí, que foi onde aconteceu, né, o primeiro campeonato brasileiro de corrida de montanha, né, pela CBAT, né, e assim, tu correu lá, teve um resultado excelente, né, e assim, sendo bem sincero, né, quando eu comecei a te seguir ali, acompanhando o teu conteúdo no Instagram ali, eu via, pô, Diogo, cara interessante, tem uns conteúdos legais ali, consegue pegar bem essa essência do trail, dar umas dicas legais, mas eu nunca imaginava, pô, que tu era um cara de performance também. E aí depois dessa prova aí, eu admito que eu tomei um susto quando eu vi lá teu resultado como vice-campeão aí do primeiro campeonato brasileiro, né, na distância dos 28 quilômetros, mas eu não tava esperando, cara. E conta pra gente aí, como é que foi essa prova? Tu já chegou lá querendo realmente pegar um pódio ou foi uma surpresa pra ti também? Ô, cara, coisa boa. Foi bem marcante a UTC, né? Caparaó pra mim. É, eu eu fui com. Olha só como é que é a história, como é que eu cheguei na UTC, tá? Ela nem tava no meu calendário, não tava pretendendo fazer a UTC. E um amigo meu, amigaço mesmo, assim, não é só de corrida, amigaço que tá correndo, então nós estamos mais brother ainda, né? Ele alugou uma casa lá no Caparaó, ele ia com a família, ia com o sogro, com tal. E aí, ele tá com uma filha pequenininha, que é inclusive minha filhada, e ele não pôde ir. Essas coisas, menino pequeno, às vezes não encaixa, ele tava vindo de uma outra viagem com a família, todo mundo cansado, né? Belo Horizonte, Caparaó é um chãozinho de viagem, não é uma viagem. Eu acho que para ninguém é uma viagem fácil chegar no Caparaó. O Caparaó é difícil de chegar. E aí ele falou: Diogão, bora! A casa tá paga, o transporte tá pago, só depende de você. Aí, né, junto com o Rafael Vertelo, que é um grande amigo da corrida que estava na organização, ele ouviu isso, que estava todo mundo treinando junto, e ele falou assim: eu consigo a inscrição para você. Aí é aquela coisa, né? Tipo, confluiu para eu ir na UTC Caparaó. Foi uma oportunidade de ouro, realmente, assim, de estar nesse primeiro campeonato brasileiro, né? Então, na verdade, os 28, que foi uns 26, assim, ele não estava dentro do campeonato brasileiro. Ele estava dentro do evento como uma distância, mas ele era como se fosse o Open, digamos assim, né? O Open. Então, os que estavam lá com as regras, com a pontuação, com os requisitos, eram as distâncias de 8, 14, 50 e 80. A única que não tinha que era o 28, que era
um circuito mais clássico de lá, que é justamente a travessia Espírito Santo MG. Então, isso abriu portas para que eu também disputasse com amadores. Então, eu achei muito interessante essa proposta. Eu acho que deveria fazer dentro de todo o campeonato brasileiro alguma distância que fosse para os amadores, porque que nem você falou, conseguiu uma performance legal entre os amadores, assim, quando a gente fala amador, assim, tem muito cara foda, muito cara que corre muito. Então eu já cheguei ali, já dei uma mapeada, já vi que tinha uns canelas secas, uns cara forte e tal. Mas os elite, né, digamos assim, Rogério Silvestrin da vida, Fantasma, os caras não estavam lá brigando, né, Celinho em outras distâncias. E é engraçado porque, para essa prova em si, eu já fui com uma mentalidade de vencedor. Né? Assim, consumindo conteúdo, eu vendo que muitos atletas, muitas pessoas que chegam no pódio, que conseguem subir no pódio geral e tal, elas mentalizam ela no pódio. Elas mentalizam a vitória, né? Então, assim, existe uma criação antes, dentro da minha cabeça, da nossa cabeça, para as coisas acontecerem. E aí eu fui para essa prova como eu nunca fui. Eu fui assim, e me imaginando no pódio. Eu peguei o GPX, estudei cada quilômetro da prova. Cada quilômetro, vendo os lances difíceis, onde eu podia ficar perdido, onde que saía de um caminho óbvio e entrava, por exemplo, no cafezal ali no fim da prova, que o cafezal, o temível cafezal ali da prova, né, que é o fim da prova, e aí os caras fazem um zigue-zague no cafezal, subindo e descendo. Então eu fui daquele jeito, bem estudado. Eu sabia que o perrengue maior estava lá no cafezal, que eu teria que subir com consistência, ritmado, e depois descer bem, para pegar ali tempo na descida. E teve a largada, naquele estouro de boiada, saiu assim. Quando largou, eu devia estar no top 30, top 40. Mas eu fiz minha corrida, né? Eu fui na constância e já comecei na subida para o Pico da Bandeira. Eu passei todo mundo que eu tinha que passar. Eu não passei, na descida eu já tinha definido minha posição. Porque eu fui na constância, fui pegando gente quebrada, fui pegando gente com o olho arregalado e tal, e mandei ver. Porque eu já estava vindo de um histórico muito bom de skyrunning. Então eu corri Cambotas, eu corri a base vertical na Chapada Diamantina, 35K, eu corri catas altas vertical, que para mim é a prova de sky mais difícil, os 21 quilômetros mais difícil do Brasil tá lá, porque tem um VK no meio dos 21, né? Foram 19 quilômetros 800 metros com 2.000 de altimetria. Então, assim, muito técnico. Então, eu já estava, digamos assim, com aquela carcaça, sabe? Da subida e tal. E aconteceu o seguinte, quando eu cheguei, porque assim, como eu crio conteúdo, eu não calculo minha posição. Né? Eu não consigo ter mais um foco de falar assim, tem tantas pessoas na minha frente, tem tantos e tal. Por isso que eu falei top 30, top 40 no início, porque principalmente na largada, como a largada eu não largo forte, é uma hora boa para produzir conteúdo, aquela vibração. Então a galera geralmente larga forte e depois eu vou chegando. Então, assim, quando eu cheguei lá em cima, eu lembro do Fernando Biagioni, eu não sei se que é corredor aí também, produz um conteúdo fenomenal. Ele falou assim, velho, você tá em quarto. Eu falei, porra, velho, tô em quarto. Aí já bate aquele sininho e fala, pô, velho, vamos dilacerar agora. E aí, quando isso acontece comigo, eu parto por tudo ou nada, porque prova pra mim é isso. Prova que você chegou destruído, quase quebrando, é que você fez seu papel certo, que pra mim prova é pra testar algo que você nem imaginava que conseguia fazer. E aí, o que aconteceu? Eu fui correndo, né? Eu sabia que o terceiro não estava muito longe, né? Mas ele estava forte, o cara estava bem
Mas aí o que aconteceu? Uma das pessoas que estava na minha frente, que estava em segundo, se perdeu no cafezal. Bateu para um lado e para o outro, aí acabou quebrando, entendeu? E se perdeu e quebrou no cafezal. O terceiro lugar, ele passou direto e não entrou no cafezal. E ele até falou assim, cara, como que eu fiz isso? Porque tava muito bem sinalizado. Isso é uma coisa que eu quero até colocar aqui, que a UTC Caparaó tava, assim, muito bem sinalizada. As marcações top, tudo certinho, né? Até porque um campeonato brasileiro, né, tem que estar atendendo. E a gente sabe que existe esse problema, muitas vezes em corrida em trilha, né? Falta uma marcação, a galera fica perdida. E aí, quando eu cheguei achando que era quarto. Então, rolou uma surpresa boa, assim, sabe? E aí, depois que eu fui ver que eu tinha a galera que me falou, não, mas você foi em segundo. Você é vice-campeão. Eu falei, que isso? Mas eu não passei. Duas pessoas. Mas, por mérito meu, né? Eu acho que de estudar, de entender o caminho e tal, eu consegui ser assertivo no caminho, né? Tem gente que desvaloriza e fala assim, ah, o cara chegou porque os outros ficaram perdidos, mas é parte da corrida a navegação, não é só físico. Se você não navegou direito, né? Então, eu fiquei muito feliz, né? Foi um vice-campeonato, meu melhor resultado, e isso me encheu de energia para treinar, para continuar, porque, pô, é possível, né? Então, ano passado eu correndo em provas regionais, pegando uns pódios de categoria e tal, eu fui para uma prova de caráter nacional, ali tinha muitas pessoas, né? E eu consegui esse desempenho. E agora eu tô trabalhando para aquela coisa, né? Para tentar aí ficar natural num pace aí sub 4, que é muito difícil, mas a gente sabe que a partir daí, quando você começa a ficar confortável num pace de 4 na trilha, né? Isso é muito rápido, né? Então, você no asfalto a gente sabe que 3, o pace 3:30, 3:31, 3:32, a galera vai chegando um atrás do outro, né? Mas na trilha não, né? Na trilha eu falo assim, você conseguir com a técnica fazer umas corridas de pace 4, 4:30, 5, você desenvolve muito, né? E aí, como eu moro aqui no Cipó, acostumado com muito terreno técnico, eu tenho essa vantagem em cima de muitos atletas que moram na cidade e treinam esporadicamente em trilha. E aí eu fiquei feliz demais, né, cara? Um amigo meu, Gabriel, que é o que me levou lá, ele chegou em terceiro, né? Até pensei, pô, sacanagem, né? Ele ia chegar em segundo, ele foi me levar e eu fui e cheguei, mas assim, não tem, nós não preocupamos muito com isso, né? Essa questão aí do pódio é maravilhoso. Eu falo assim de não se bitolar com pace, mas em momento nenhum eu vou tirar o brilho do pódio dos atletas de elite, porque o que os atletas de elite fazem é primoroso. É muito bonito de ver os caras correndo na trilha. O Silvestrin teve aqui no Cipó, consegui correr do lado do cara. Você vê que tem muita dedicação, muita disciplina, é muito chão para chegar onde os caras chegaram. E aí me vê, né? Já que eu falo assim, né? Bom, se nos amadores eu cheguei no vice-campeonato, eu tô me colocando ali num pelotão logo atrás dos elite. E é geralmente que eu percebo é isso. Tipo assim, eu tô chegando atrás do pelotão de elite. Eu sou essa cabeça aí que vem atrás, né? Teve agora a corrida em Diamantina, que eu cheguei em terceiro geral, que foi o Espinhaço Extreme, que o Wanderson, que é meu treinador da Go On, que é elite, chegou em primeiro. Ele chegou e eu cheguei 20 minutos após Bem ele. demais. Mas ano passado, numa prova igual, eu cheguei 50 minutos atrás do primeiro. Então a gente tem que saber fazer a comparação inteligente, né? Que é com nós mesmos, né? A gente compara com nós. Então eu me comparei ali e falei, pô, velho, antes eu chegava 50 minutos, 40 minutos, agora eu já tô chegando 20, então eu tirei metade desse tempo. Então,
É maravilhoso você desenvolver a velocidade na corrida, porque você conseguir desenvolver isso com solidez, com constância, é lindo. Ah, eu tive alguns puxãozinhos na perna, tive que uma hora ou outra dar uma equilibrada, tive. Mas quando você vê o relato do Fantasma, Silvestri, Letícia Saltori, Suzane Perardi, cara, é a mesma Todo mundo vai coisa, a ter. gente vai forçando. O corpo te fala assim, olha, você pegou pesado, aí você dosa um pouquinho, força um pouquinho, dosa um pouquinho, e por aí vai. O Elite, eu falo, ele passa o mesmo perrengue, só que ele tá num outro nível de velocidade de performance, mas ele tá nesse mesmo jogo, né? A corrida é um jogo da quebra. A galera tem muito medo da quebra, não fica com medo não. Entendeu? Porque é até pior, porque se você com medo, você tensiona a musculatura, você tensiona o corpo, você tensiona o rosto, você fica com medo e aí que você quebra. Então, assim, tem que saber lidar. Então, eu consegui administrar e, pô, cara, fiquei muito feliz. O troféuzinho tá ali, ó, bonitão lá em cima da Boa. prateleira. Cara, eu acho legal isso que tu falou, porque é algo que eu paro pra pensar bastante também, principalmente agora em época de Olimpíadas, assim, né? Daqui a pouco, acho que semana que vem ou na outra, talvez a gente vai ver o Kipchoge, né, correndo aí na maratona, e é muito legal porque tu vê esse cara, principalmente ali chegando próximo, né, da linha de chegada, ou ali depois dos 30 quilômetros de uma maratona, né, quando é aquela parte, né, geralmente mais complicada, assim, né, já passou da metade, mas ainda falta bastante, assim, e tu vê ele que É, os 30 é foda. e tu vê, tu olha pro cara, né? Pra ele, para outros exemplos que a gente tem, às vezes, até no nosso esporte, tipo a Courtney Dauwalter, né? E parece que as pessoas não estão sentindo aquela mesma dor ou aquele sofrimento que a gente sente nas provas. Só que, e aí a gente para e às vezes a gente pensa que, pô, o cara é muito treinado, por isso que ele não se esforça, não precisa se esforçar tanto, ou o cara tem muito talento. Só que não, cara, esses caras de fato têm muito talento e eles são muito treinados e condicionados para aquilo, mas os caras estão fazendo um esforço absurdo naquela hora ali, assim. Um Absurdo. esforço que a gente não é capaz de fazer, assim, né? Eles conseguem sustentar realmente aquele esforço, assim. Então não é simplesmente que eles treinaram É. bastante, no treinamento eles condicionaram o corpo e agora na prova é só, tipo, curtir ali, ou é só um Z2 ali. Os caras estão fazendo um esforço absurdo ali, né? Não, porque você está competindo com outros que treinaram muito. Quanto mais você faz performance, na verdade, mais difícil fica. Então, né? Quanto mais treinado, menos treinável. Vai ficando difícil avançar. E assim, o que eu me admira nesses atletas é a capacidade de suportar a dor. Então, quando eu vejo os relatos da Letícia Saltori, que eu acho assim, ela teve aqui também, ela é muito gente boa, mas ela é muito honesta. Você fala assim, pô, velho, a Letícia Saltori cai, tem cãibra, quebra, torce o tornozelo, dá cambalhota e chega, pega pódio. Então, tipo assim, é o lance de você superar as adversidades que a corrida vai colocando ali. Pode ser física, pode ser mental, pode ser a corrida entre climática, pode ser do relevo, pode ser inclusive de um animal. Por exemplo, na UTC Caparaó, nos 3 quilômetros eu tomei uma ferrada de abelha na mão, velho. Ó que doideira. Ela saiu do mato, era numa parte ainda que era até de calçamento, não era nem nas trilhas. Ela veio assim e pousou na minha mão e já chapuletou. Aí eu já peguei correndo, né? Era uma descida, eu já tirei a mochila correndo, já peguei o antialérgico, mandei e voltei. Aí o que eu aprendi? O antialérgico agora nem fica no kit primeiros socorros. Ele fica aqui, ó, no bolsinho mais fácil, porque aconteceu qualquer coisa, antialérgico e bora, porque o seu corpo tá ali quente, sangue circulando. É importante falar isso. Até uma pessoa que não tem alergia pode manifestar uma crise alérgica grave se ela estiver correndo em alta temperatura e ela tomar uma picada de abelha ou de marimbondo. Ah, eu não sou alérgico. Isso meio que não existe, né? Então isso é provado que ninguém não é alérgico a vida inteira. Você pode ter um episódio de crise alérgica de algo que você nunca teve. Então, tomei ali, continuei. Não senti mais nada
deu o que deu, né? Falaram até que foi doping, né? A abelha chegou ali e me deu uma. É tipo o Homem-Aranha, o cara Me deu virou o uma. Homem-Abelha. É, exatamente. E aí é isso, né, cara? Tem que resistir às adversidades. Quem não tá disposto a resistir às adversidades tá lascado, porque a própria vida é assim, né, cara? Uma vida sem adversidade, a pessoa pira, né, também. Tem isso, né? Se não tiver nenhum desafio, nada, a pessoa pira. Tá tudo mansinho demais. Então acho que a corrida tem muito a ver com isso, de superar as adversidades físicas, mentais, ambientais, entendeu? Eu acho legal esse conhecimento que tu traz até como biólogo, assim, também, né? Até pro teu conteúdo no Instagram ali, os vídeos que tu produz, eu acho que agrega muito, assim, né? Quando a gente consegue fazer esses links, assim, né? Linkada aí a parte da corrida, com talvez um pouco de filosofia de vida e misturado aí com o teu conhecimento mais técnico, assim, sobre, né, a tua área aí que tu se formou também. E uma frase que tu falou na nossa conversa aí pré-gravação, aí, quando a gente estava trocando uma ideia no WhatsApp ali, que me marcou, foi que tu falou que tu é antes um influenciador e depois um corredor, assim, né? E talvez Exato. influenciador é uma palavra hoje que aqui no Brasil muita gente vê de forma até negativa, ou como se fosse algo que não é bem visto, que é algo que as pessoas fazem como se nada pudesse contribuir de bom para a vida das pessoas, né? Geralmente, quando a gente vê algum influenciador ali, muita gente já pensa naquela pessoa que está fazendo só uma dancinha por puro entretenimento vão, assim, né? Só que, assim, a gente sabe, né? Tu produz conteúdo, eu produzo conteúdo, e o conteúdo que a gente produz de alguma forma vai influenciar a vida das pessoas, né? E a gente quer ser influenciadores de bons hábitos, né? Influenciadores que vamos trazer boas influências na vida das pessoas, né? Queria que tu falasse um pouco sobre como que tu vê tu como um influenciador hoje, por que tu decidiu aí entrar nessa área aí de atuação e como que tu vê esse espaço aí mais talvez integrado com o trail também. Massa. Eu falei mesmo, né, dessa questão, né? Eu primeiro influenciador e depois corredor. Ou primeiro, eu acho que é influenciador mais do que blogueiro, porque o blogueiro ele tá ali às vezes mostrando a vida, mostrando a rotina e eu mostro isso também, mas esse não é o meu propósito, né? Meu propósito é realmente influenciar. E no Brasil isso é um pouco complicado no mundo. Eu vou falar do Brasil porque eu tenho experiência no Brasil, né? Então vamos falar da nossa área. O Brasil, ele é muito engraçado, assim. Eu amo o Brasil, eu amo os brasileiros, eu acho que, assim, somos extremamente competentes, extremamente carismáticos, criadores de memes, a gente ri, a gente vê a vida leve, enfim. Mas tem umas coisas doidas, porque o próprio influenciador brasileiro, às vezes, tem preconceito contra influenciador. Então, assim, eu já vi algumas declarações de influenciadores, até de corrida, que tá, digamos assim, machucando a imagem do influenciador, né? O influenciador que acha ruim e que do aparecimento de outros influenciadores tem alguma coisa errada, né? Digamos assim. Tipo, né? A influência é para ser algo positivo. A gente tem um boom de futilidades, né, de dancinha, de lives NPC que teve aí uma época aí no TikTok, maluquice, né, cara? Mas outro dia eu vi o cara numa live de NPC ganhava R$ 4.000 por hora. Eu vou ficar, né, assim, tem gente pagando, beleza. Então, o que eu acho que existe um espaço aberto na internet para a gente colocar o que a gente acredita, o que a gente pensa e para a gente tentar transformar o mundo, tentar transformar pessoas no bom sentido, para que elas sejam saudáveis, para que elas sejam cooperativas, para que elas respeitem a natureza, para que respeitem a si mesmo, respeitem o outro, né? Antigamente, há 10 anos, era só Globo, meu filho. Não tinha para onde correr. Então, eu acho que chega a ser um pouco de burrice não enxergar que a internet, na verdade, é um espaço aberto. E isso é lindo, cara. Você vê o que você quer. Antes, a gente era obrigado a empurrar do goela abaixo com a programação da televisão.
Ah, a pessoa faz dancinha, cara. Se você tá muito incomodado com isso, é porque você está vendo dancinha. Isso não aparece pra mim. Por quê? Porque quando aparece, eu clico ali e falo, não desejo ver esse tipo de coisa. E aí aparece pra mim o quê, cara? Corrida pra caramba, motivacional, triatlon, Ironman, humor, porque eu gosto de humor, assim, e vejo algumas coisas de humor e tal. Então eu sempre falo, existe um espaço, é igual na natureza. Existe um nicho ali ecológico que um animal vai ocupar uma determinada função. Então a gente tem um nicho tecnológico da internet para ocupar. Se você é uma pessoa que tem boas ideias, que quer influenciar, que quer transformar, ocupe esse espaço. Entendeu? Quanto mais pessoas chegarem com esse intuito, menor fica o espaço das dancinhas, das futilidades. Vai continuar existindo? Claro, tem que continuar. Vivemos num mundo democrático. Tem gente que gosta de ver dancinha, tem gente que gosta de ver corrida, tem gente que gosta de ver comida. Eu, por exemplo, não gosto de ver nada de culinária. Por quê? Porque eu fico querendo comer, dar mordida até no meu computador. Então, não vejo. Então, é, eu sou primeiro um influenciador porque eu sou um cara da comunicação antes de ser um corredor. Então, a minha história é disso. É de agregar amigos no meu sítio, na minha fazenda, é de mesa cheia, é de pessoas buscarem conselhos comigo, porque eu sou um cara que gosto de falar. O mais louco que Diogo, acho que em grego, significa aquele que dá conselho. Então é muito louco isso. Então, eu sou influenciador antes de corredor. Por quê? Porque a corrida, ela é um esporte, né, que, digamos assim, um dia, daqui uns anos, eu posso estar escalando também. Eu posso, ou de repente, eu não acredito nisso, tá? Assim, mas em outro esporte, então primeiro vem o Diogo, depois vem a corrida, né? E aí também do ponto de vista econômico também, que eu acho que é importante, que a gente não vive só de filosofia de vida, a gente não vive só das ideologias. Corredor não ganha dinheiro, assim, ele não tem. Eu vejo hoje, eu tenho muitas parcerias que corredores de elite são muito fodas, não tem. Por quê? Porque eles não conversam, porque eles não conectam, porque eles não geram conexão, porque eles não influenciam, porque eles não dão dica, porque o público quer saber o que um corredor de elite faz. Quantas horas por dia esse cara dorme? Esse cara tem filho? Esse cara brinca com a filha? Esse cara come o que no café da manhã? Esse cara toma refrigerante? Ele come uma torta? Ele vai num aniversário e bota pra quebrar? Ele dança? Ele dança um forró? Sabe? E aí o que acontece? É, Ninguém se conecta com quem não aparece, com quem não conversa. E se fosse corredor primeiro, talvez eu não faria tanta questão de estar na rede social. Eu sou corredor. Na verdade, eu já corria antes das redes sociais. Então, a corrida já existia. Então, entrar na rede social para mim é primeiro ser influencer, colocar digamos assim, colocar essa imagem primeiro. Eu sou pessoa influencer. Aí eu corro, eu quero te ajudar com a corrida, mas eu posso falar de outras coisas e tal. E até o Rafael Bonato, acho que foi, inclusive, no podcast Foi. seus, ele comentou isso, entendeu? Dessa questão de ser influencer, de conseguir as coisas, porque o mundo hoje é para quem conversa com o mundo e para quem usa a tecnologia. Então tem um livro legal do Yuval Harari, que é aquele Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Um livro excelente, ali já até fala de corredores, é muito legal. E ele fala que quem não tiver disposto a lidar com as redes sociais, com a tecnologia, com isso que está acontecendo aqui agora, não vai ser mais um desempregado. Ele vai ser um inempregável. Você entendeu? Tipo assim, não tem espaço. O mundo é tecnologia.
A tecnologia hoje que me permite viver do meu sonho. Então, tem que tomar muito cuidado, aquele corredor de trilha super fundamentalista, porque ele vai morder a língua. Porque ele vai usar a internet. Entendeu? Porque é a internet hoje que permite que pessoas que nasceram na cidade vão morar no mato. Entendeu? Eu e minha esposa trabalhamos online. Então, se não fosse isso, eu tava em BH. Tava em Belo Horizonte, né? Então, é triste ainda a gente ter esse pensamento no Brasil que é um pouco imaturo, entendeu? O influencer, não, mas é só isso, é só mostrar a vida. Vai mostrar sua Uhum. vida. Vai criar conteúdo. Você nunca fez. Então, quando eu comecei, então, ainda teve uma mensagem no grupo da família que me marcou demais, cara. Me marcou demais. Eu tinha lá meus 500 seguidores, 600 seguidores, no início do meu projeto, a insegurança lá em cima, né, pô? Tô fazendo e tal. Aí publicaram um meme, assim, no grupo da família. Só existe influencers porque existe idioters. Cara, eu vi aquilo e falei, pô, velho, Se a família tá falando pô, isso, né? cara, mas, meu Deus do céu, eu pensei assim, por que você não vai correr? Em vez de ficar pensando no que o outro tá fazendo. Qual que é, o que o influencer faz de mal pra você? Nada. Você vai ali, ó, bloquear, não seguir, silenciar. Acabou, velho. Você não vê. Então isso me marcou muito. E eu falei isso num evento que teve no Festival de Trilha e o pessoal falou assim: não, mas é porque a maioria, que eu nem acho assim hoje, são conteúdos vazios, são dancinhas e por isso que estigmatizou. Tá, eu entendo que rolou uma estigmatizada, mas sei lá atrás, né? Se você olhar hoje para as redes sociais, cara, do que tem de conteúdo bom, velho, do que tem de profissional top falando várias coisas assim que te agrega. Então depende muito de como você está realmente usando. Talvez o idioters é aquele que não está sabendo fazer o uso, né, da rede social, porque eu tô, o meu uso é muito bom. Hoje eu conheço pessoas, vou para as provas, faço amigos, recebo feedbacks, vários feedbacks, sabe, cara, pô, vi um vídeo seu, não ia correr e corri. Tô voltando a correr, você tá sendo fundamental nesse processo. Comecei a correr em trilha por causa dos seus vídeos. Vou fazer minha primeira corrida em trilha inspirada em você. Cara, então assim, é, digamos que hoje eu falo rindo disso porque é pra rir mesmo, tipo assim, né? Quando você tá iniciando essas coisas marcam mais, mas hoje assim, não tô nem aí, que bom que eu sou influencer. Eu falo pra caramba mesmo. Eu quero trocar ideia. Eu sou o famoso palestrinha. E então eu vi que as redes sociais ela era um lugar para eu atuar. Minha esposa já falava isso. Fala, cara, você conversa bem. Por que você não cria conteúdo? Por que você não. Tal. E aí, em 2023, fevereiro, eu falei, vou criar conteúdo. Vou fazer mesmo. Vou produzir um por dia. Vou pôr stories aqui e vou, né, partir para esse plano. E assim, é engraçado porque ele tem duas vertentes aí. A primeira é de influenciar pessoas. Três vertentes. A segunda é para me influenciar. Né? Os meus vídeos são conversas comigo também. Né? Não é só uma coisa Uma pro automotivação outro. também ali, né, Diogo? É. Os meus vídeos são uma automotivação. E o terceiro, que é a questão de legitimação da corrida como minha profissão. Eu entendi, dentro da minha vida brasileira, de pai, esposo, empreendedor, né, fazenda, isso, aquilo, que a corrida como um simples não, desculpa.
a corrida como um hobby, como um passatempo, ela iria acabar deixando de existir na minha vida. Porque gera uma estranheza dentro da sua família, dentro do seu círculo de amigos, de tudo, porque de repente você começa a fazer longão de 4 horas, de repente você está treinando 5 vezes por semana, e isso você está deixando de ficar com a sua família, você está deixando de responder mensagens de trabalho. E aí eu falei assim, cara, eu quero que todo mundo que me conheça entenda que isso é muito importante para mim, que é sério o que eu tô fazendo, que eu não tô aqui para brincadeira. Então essa história das redes vem também nessa terceira vertente, de falar assim, eu sou influencer e corredor, acabou. Eu vou correr, eu vou dormir cedo para acordar de madrugada e ficar 5 horas longe. Eu vou fazer isso. E aí e a questão de ser influencer dá um peso maior nisso, entendeu? Tipo assim, não, vai lá, Diogo, é sua profissão, não, é sério, o cara não tá de brincadeira, entende? Então, tem esses três pilares aí para eu chegar no mundo, né, das redes como influencer. Ah, que bacana. E como que tá pra ti, num quesito mais prático, isso agora, assim? Você comentou que começou isso no final de 2023, né? Foi em outubro, você falou? Não, no Início de início, 20, fevereiro de fevereiro de 2023, 23. Então, estamos aí há um ano e meio, né? Basicamente, quase aí, fechando um um ano e ano e meio. meio aí nesse teu projeto. E num quesito mais prático, assim, como que tá essa tua transição, talvez, ou o teu objetivo é fazer uma transição para ficar trabalhar só com isso, ou você gostaria de que isso fosse algo extra ali, que você vai ter como uma profissão extra, assim? Qual que é o seu objetivo com isso e em que pé anda isso hoje? Não, o meu objetivo é viver como influencer e corredor. Aí, assim, tem produção de material, né? Eu tô escrevendo um guia de corrida em trilha, né? Um e-book que já tá, assim, numa fase já bem avançada, graças a Boa. Deus. É, eventos de corrida, festivais, né? Que nem eu tô fazendo os treinos. Então, a minha ideia é essa, porque eu trabalho na biologia com consultoria ambiental. E é pavoroso, cara. É péssimo. Não é vida. Não conheço ninguém feliz na consultoria. É terrível. E aí o mercado que me abandonou, digamos assim. O mercado que foi saindo de mim e eu comecei a ter tempo para dedicar no que eu gostava. Eu não é aquela história, abandonei tudo. Não. Então, assim, o mercado ficando cada vez pior, para você ter ideia. O valor hora do biólogo está congelado desde 2005, cara. Então, ou seja, antigamente o biólogo trabalhava, juntava dinheiro, pô, vou comprar um carro, vou comprar um apartamento, vou dar entrada numa casa, vou financiar e tal. Hoje o biólogo ele trabalha para pagar as contas e faltar dinheiro. Então, muita culpa dos biólogos, ai, os bichinhos, a natureza, ai, você vê o cara lá, doutor, que está trabalhando a preço de auxiliar porque quer conhecer um novo lugar. Então, esses caras fodem o esquema todo. Não tem o profissionalismo, assim, esse lance do business. E aí as empresas querem pagar cada vez menos, exigir cada vez mais, e obviamente que eu fui saindo dessa estrutura, porque, pô, se é para trabalhar numa coisa chata, com gente chata, pô, vou correr. E ganhando pouco, pô, vou ganhar pouco correndo. Vou ganhar pouco, então, fazendo o que eu gosto. E aí foi esse clique que foi dando. Tipo, começou em 2023, eu já fiz essa leitura. Em 2023 ainda tava tudo bem, ganhando bem e tal. Mas eu fui fazendo essa leitura, a empresa cada vez entrando menos projeto, sócio pedindo para sair daqui, e não sei o quê, e pá, e entrando menos. E aí, na hora que virou 2024, eu falei, não, véio, ainda bem que eu tô consolidado como influencer corredor, mesmo que eu ainda não tenha o retorno financeiro, que realmente ainda não tem, assim, um retorno financeiro que dá para sobreviver, é bem,
Tem alguma coisa, mas é muito pouco. Mas eu falei, não, ainda bem, porque eu estaria em depressão, assim. Porque eu ia olhar e falar, pô, o que eu trabalho é isso, não tá rolando, e agora? Então, assim, o intuito é fazer essa transição, é focar cada vez mais na corrida e menos na consultoria. Então já está acontecendo, assim, de alguns clientes me perguntarem e eu já falar assim, não faço. Sei fazer, tô com tudo pronto, tem, mas não vou fazer. Não quero esse, não quero esse trabalho, não. Tipo, e aí naturalmente, o pessoal eu também vou me valorizando, e dentro de um mercado que está todo mundo se desvalorizando, quem está se valorizando fica de fora. É assim, entendeu? Então, estou muito feliz, mesmo que uma hora eu sei que eu não consultoria não vai existir. Eu vou falar, ai, agora é nada, sabe? Porque eu vejo que um futuro bem mais assim promissor fazendo o que eu estou fazendo, mesmo que demore, que é todo um processo de construção. Você vê mesmo o Brandon Bressan, ele ficou 5 anos para largar a profissão de caminhoneiro dele. 5 anos, cara. Então, depois que o cara tinha ali meio milhão de seguidores e 1.500 publicações, que o cara. Então é difícil, mas como é algo que eu gosto, que é o meu propósito, fica relativamente fácil nesse sentido, porque eu respiro, eu vivo trilha, eu só penso nisso, penso em conteúdo, então é tudo mais fácil. Então, a intenção é essa, não porque também eu tô largando tudo e tal, não, mas é porque eu fiquei cansado de um mercado que não valoriza, de ficar descendo o preço, de ficar trabalhando, ganhando muito pouco, e dentro de uma coisa que eu acho super importante, que é a conservação ambiental, que é minimizar os danos. Aí você é contratado por uma empresa e as empresas te odeiam, cara. Você é contratado por uma grande mineradora para fazer um monitoramento ambiental, todo mundo te odeia. Todo mundo dificulta seu trabalho. Ninguém quer que você entre em tal área. Ah, não pode ir. Então, tipo assim, um biólogo hoje que se acidenta em campo, que é tipo assim, cortei minha mão, nada grave, ele tem que esconder por causa dos BOs que vai dar com segurança do trabalho. Você vira um criminoso, entendeu? Tipo assim. Então eu conheço o caso de um cara que foi picado por uma picada por cobra. Tipo assim, teve uma CPI em torno do cara, se ele tava usando EPI, e fizeram de tudo pra falar que o cara não tava usando EPI, que culpa dele. Então, assim, cara, é insustentável, na verdade. Eu tenho muita pena dos biólogos que estão atuando nessa área, porque é uma guerra, cara. É um comendo o outro, tapinha nas costas, um puxando o tapete do outro, e eu passei por isso, porque teve muita empresa que me acabou me explorando. Ai, papinho de parceria nisso aqui. Ai, faz isso pra mim. Ah, faz uma proposta pra mim. Aí você, na hora que você vê, você fala, cara, assinei um contrato aqui com essa empresa aqui, mas já tem mais de 15 horas que eu tô trabalhando aqui pra eles. Pra eles é trabalho de graça. Então, hoje a biologia pra mim é realmente pra colocar, pra agregar valor na vida de pessoas e não pra fazer mais burocracia. E aí entra a corrida em trilha. Casa muito bem, entendeu? Com a biologia. Sim. E eu achei legal isso que tu falou, lá do Brandon, né, também, que tu falou que ele ficou 5 anos, né, produzindo conteúdo para conseguir realmente sair do trabalho dele, né. E eu acho que muita gente, tem gente que simplesmente critica, né, as profissões de influenciador, e muito dessa crítica eu acho que vem às vezes por uma inveja, né, porque tu vê, pô, a gente tá ali Acho. ralando numa faculdade, não sei quantos anos de trabalho, às vezes pra tá ganhando lá uma grana, né? E o cara lá, influenciador, tá, sei lá, 18 anos de idade, faz uma dancinha e ganha 1 milhão. É, E eu acho que muito disso é uma inveja, né? Que acaba tendo. eu acho. Mas eu lembrei, quando tu falou isso do Bressel, eu lembrei da tua frase lá da bio do teu Instagram, né? Que é sempre correndo, nunca com pressa, né? E essa frase é muito legal porque ela resume bem isso, né? Essa questão aí de tanto de produção de conteúdo, né? De um trabalho que vai demorar mais tempo do que às vezes a gente espera, assim, né? É algo que a gente vai ali plantando, às vezes jogando as sementinhas, assim, para um negócio que a gente vai Exato. colher, às vezes, só lá na frente, né? Tipo, isso aqui também, o podcast, né, que a gente tá gravando. Pô,
demora um tempão, né? Entre organizar a agenda, gravar, editar e postar e fazer corte, tipo, isso aí vai várias horas da minha semana, né? Para um negócio que hoje também não ganho nada, assim, né? O objetivo hoje nem é ganhar também, mas, enfim, é a gente jogando essas sementinhas aí, ajudando a aumentar o tamanho da torta, né, que vai ser o trail, né, para que talvez lá na frente a gente consiga ter um pedacinho aí dessa torta, né, e colher um pouco do que a gente tá plantando também. Mas eu acho muito legal isso, porque essa tua frase é sobre corrida, né? Sempre correndo, nunca com pressa. E, claro, resume bem o progresso na corrida também, né? Que a gente deve ter. Tem uma frase até do Bill Gates que eu gosto bastante, que ele fala que a maioria das pessoas superestima o que pode fazer em um ano e subestima o que pode fazer em uma década. Né? Então, eu acho que às vezes a gente acha que, pô, em Total. um ano, não, esse ano agora vai ser o ano que eu vou só pegar pódio geral, assim. E aí a gente acha que em um ano a gente vai fazer uma mudança, assim, absurda, vamos correr na metade do tempo todas as provas, só que em vez de focar progresso que a gente pode fazer talvez em uma década, né? A gente não para pensar, às vezes, em 5 anos, ou, Total. pô, o que eu posso estar em 5 anos se realmente eu me dedicar a isso aqui de forma contínua e constante, assim, né? E às vezes a gente quer um negócio rápido, assim, e, cara, se é pra, né, os negócios rápidos geralmente não vai ser algo bom, ou se vai ser bom, talvez pode ser que não seja legal, né? Mas, enfim, eu só fiquei pensando É, nisso aí com isso que tu trouxe. o pessoal é muito imediatista, né? Então, e quem fala isso também tem inveja, mas não tem a menor ideia do trabalho que é produzir conteúdo. Não tem, sabe? Tem gente que fala assim, nossa, então é só ficar lá falando, sei que lá. Eu falo, então faz. Por que você não faz, né? Não tem ideia. É lógico que cada um tem seu propósito. Por exemplo, se o propósito da pessoa é unicamente financeiro, pô, sei lá, entra pro OnlyFans, faz dancinha, sabe? Tipo, você vai ganhar muito dinheiro. Live de NPC. Só que para mim vem um propósito, sabe? Antes disso, viver para quê? Né? Viver para ganhar dinheiro ou viver para um propósito e através desse propósito você ganhar o dinheiro. Então existe uma diferença. Então eu tenho um propósito de divulgar o esporte que eu mais amo, que eu acho que transforma a vida das pessoas e transforma porque você tem dois tipos de conexão: conexão com o seu corpo, né, com o físico que você está ali, e tem conexão com a natureza, né, cara? Então, corrida em trilha é muito diferenciada. Através da corrida em trilha, você tem contato com a terra, né, com os elementos. Então, tem muito corredor assim de asfalto que assim não tem a menor conexão com a natureza. Tipo, tá preocupado com o pace dele e tal. Agora, quando você vê a comunidade do trail, cara, é diferente. Eu já fui numa largada de prova de rua, na Pampulha, volta da Pampulha. Já fui nessas provas grandes também de corrida em trilha. Cara, a agressão, assim, da corrida de rua é muito maior, assim. A galera que tá na trilha já tá com outro viés. Tipo assim, pô, tá valendo só por estar aqui, olha esse lugar, olha que massa e tal. Então, às vezes você não vai conseguir correr muito forte, você vai ter que andar. Então, é diferente, né? Digamos assim, a corrida em trilha é o meu propósito, porque eu acho que você também, através da corrida em trilha, a gente muda pessoas e que consegue, então, mudar o mundo. A gente tá num mundo, cara, aquecimento global. Eu tô vendo os rios aqui do Cipó secando, cachoeira que era o ano inteiro já não é o ano inteiro. Ondas de calor, é o meio do inverno aqui cheio de pernilonga aqui no Cipó, entendeu? Meio de. Ó, eu tô no inverno, olha aqui como é que eu tô. Era pra eu estar todo encapuzado aqui no Cipó, entendeu? Aqui no inverno, temperatura de 10 graus, é normal. Então, o mundo também ferrou, né? A NASA soltou agora essa semana. Daqui 50 anos, várias áreas do Brasil vão estar inabitáveis. Isso é muito grave, cara, né? Porque aumentou muito a temperatura. Dentro da biologia, eu me especializei em insetos, né? A gente é a última geração que vai ver vagalume, né? Os vagalumes vão acabar todos agora, daqui a uns anos não vai ter mais nenhum. As abelhas estão num processo de declínio populacional muito grande. Então, a gente
tá vivendo uma crise muito séria. O Covid mostrou isso, mas pode ser que daqui a 5 anos, ou daqui a 1 ano, 2 anos, esteja todo mundo trancafiado em casa de novo por causa de uma onda de calor, por causa de uma grande epidemia de novo, porque o, o desequilíbrio ambiental ele traz doenças, entendeu? Não é só. O Covid está relacionado com as altas taxas de desmatamento, entendeu? Da terra, porque o Covid era uma doença silvestre, bem de floresta, morcego, Uhum. Que chegou na entendeu? E cidade. aí chegou na Uhum. cidade. Então, eu tenho muito essa preocupação, sabe? E infelizmente eu vejo muito pouco corredor de trilha com esse viés, É isso que eu ia te entendeu? perguntar, Diogo. Tu tem, né, todo esse background aí da biologia e talvez tu pode ajudar a gente um pouco, assim. Tu acha que tem alguma coisa que a gente, talvez até como grupo, como tribo, assim, né, de corredores de trilha ou talvez como, né, pessoas mesmo, que a gente poderia estar fazendo para ajudar isso, a talvez manter esses ambientes naturais mais naturais? Tem alguma coisa que mais prática, assim, que tu pensa que a gente poderia fazer, talvez como grupo e como indivíduo, assim? Tem sim. É, eu até postei no Stories, né? Você já pensou se cada corredor plantasse uma árvore por ano? É só uma árvore, em 365 dias, né? Você pode fazer uma entrevista aí, velho, com vários corredores, assim. Eu te garanto que 99% nunca plantou uma árvore. Você entende? Então, o simples fato de você pegar uma muda de árvore, podar e plantar, cara, é assim que começa. A revolução ela pode ser com atitudes pequenininhas em massa. Então, eu acredito muito nisso. Então, uma coisa legal que pode fazer, assim, que ainda é mais legal ainda, você pesquisa na sua cidade, no seu estado, quais são as árvores que são proibidas o corte. Então, assim, pau-brasil, não pode cortar. Piquezeiro, aqui no Cerrado, não pode cortar. Então, Araucária, lá na minha região, lá do sul, também não pode. então é plantar essas árvores, cara. Você entendeu? Plantar também essas árvores que é crime ambiental gravíssimo cortar. Então, vai plantando no qualquer lugar, velho, no passeio, no terreno baldio. Sai plantando. Uhum. Pegar uma coisa boba que eu vi um cara falando, velho. Pô, você tem semente de melão, de melancia, de mamão, de manga. A galera joga fora, velho. Por que você não guarda? Na hora que você estiver correndo, arremessa essa semente num lote. Verdade. É melhor, velho. Entendeu? É melhor, velho. A chance de nascer. Existe uma chance de não nascer? Existe, mas existe uma chance de nascer. Então, é como se a gente começasse a incomodar por produzir natureza. Então, eu tenho uma ideia de um conteúdo também que eu quero produzir por volta de outubro, que é a confecção da bomba de semente. Porque chega a fase de chuva, né, aqui, na maioria do Brasil, não em todas as áreas, mas na maioria. Então existem algumas bombas que você faz com argila, terra, areia, e você coloca um tanto de semente nelas. Então você sai com uma bomba e arremessa no ambiente natural. Agora, né, vamos ter cuidado, pô. Você vai arremessar semente de manga num cerrado, né? Uhum. Calma. Então também vão pegar espécies nativas, porque também a chance de germinação é muito maior. E quando estiver andando em áreas naturais, joga as bombas de semente. Agora, em cidade, velho, é plantar árvore de frutífera pra todo lado, velho. Pra todo lado. Inclusive, isso é segurança alimentar, né, gente? Tipo, a galera tem essa coisa, ai, a administração pública da cidade corta as Uhum. frutíferas porque elas Uhum. sujam a cidade. Então existem pensamentos que devem ser aí combatidos, Uhum. né? Terra é sujeira, né? Rio é sujeira. O pessoal vai fazer trilha, não quer sujar o pé de lama. Lama é sujeira. A água do rio é sujeira. Entende também essa mudança de valor? Porque a minha filha que é criada aqui
Terra não é sujeira. Casca de fruta não é sujeira. Nem resto de comida é sujeira. E a gente, inseto não é mal, né? Então, o sapo não é mal, o gambá não é mal. Então tem que. Tá, tudo bem, o rato eu até posso falar, pode ser mal, ele vai comer nossa comida, vamos tentar dar um jeito, né? Nem barata e tal, mas criou-se uma questão de que natureza é sujo, é perigoso, é risco. Por quê? Porque antigamente, na evolução humana, quando você tem ali os primeiros assentamentos, não vou nem chamar de vila, quando a gente começa, né, a... Você tem ali caçadores e coletores, nômades. Eles ficam ali mais ou menos uns 2 meses numa caverna. Lá dentro da caverna é seguro. Quando ele sai da caverna, é que eu tenho os riscos de animal selvagem. Quando veio as primeiras cidades, a cidade aumentou a expectativa de vida, medicina, segurança mesmo e tal. E por muitos anos, a cidade, quando eu falo assim, década de 60, 70, a cidade era um lugar seguro. O mato estava cheio de Uhum. bicho, tinha muito mais onça, né? Tinha muito mais coisa para. Então, o mato era um lugar que era perigoso. Mas de uns anos para cá, eu não sei te precisar qual, aconteceu uma inversão, né? O ser humano morre muito mais em ambientes urbanos do que em ambientes naturais. Então, a trilha é mais segura do que um ambiente urbano. É porque a gente parou de considerar alguns riscos, né? Atravessar a rua, violência urbana, andar de carro. Então, sedentarismo, diabetes, problemas cardíacos são problemas urbanos, cara. Eu tô no interior aqui, você vê um cara de 60, 70 anos, velho. Ele tá trabalhando, tá ali, a vida ativa. Então fica com esse lance perigoso, sujo. A gente tem que mudar um pouco isso, entendeu? Natureza é limpo, ter grama é bom, ter uma hortinha na sua casa é legal, ter um vaso com alface é super legal, é super válido com tempero. Então acho que uma das ideias que eu quero introjetar e que eu comecei a pegar mais forte agora, inclusive mostrando mais a fazenda, é isso, cara. Vamos plantar, velho. Vamos conservar. Vamos plantar na janela de casa. Porque, assim, vamos falar mais disso. E isso não pode ser papo do corredor de trilhas super rotas, que anda descalço, desapego, que não quer o sistema, que abomina dinheiro e tal, não. Você entende? Que eu tenho muita preguiça desse papo, entendeu? Porque a gente não vive sem dinheiro, a gente não vive sem pessoas, a gente tem que ter a cidade, a gente tem que ter o hospital, tem que ter um certo nível de mineração para manipular o metal. Sabe, se você não tem dinheiro, uma hora você está usando o dinheiro do outro, entendeu? Então, isso tem que ser um papo mais natural de qualquer corredor de trilha. Do corredor de trilha de é, alta renda, média, baixa. Isso não é papo de bicho grilo. Isso não é papo de riponga. Entendeu? Isso é papo do cara que tá morando num apartamento de 3 milhões. Pô, vou fazer uma horta. Pô, vou plantar. Pô, vou plantar uma árvore ali, ó. Tá faltando ali uma árvore. Reunião de condomínio, gente. Esse gramado aqui, nós vamos plantar alguma coisa. Vamos voltar a pensar nisso, entendeu? Como comunidade. Eu acho que é uma das responsabilidades hoje do corredor de trilha manter as trilhas, que elas vão acabar, cara. Se a gente não tiver um movimento forte de ocupação e de preservação, vai acabar. A própria Boi Preto, que é uma ultra, né, que a gente tem ali em torno de Belo Horizonte, é um movimento de resistência, que senão a mineração vai destruir tudo ali. Então você cria uma trilha, as pessoas ocupam aquela trilha
e você já está evitando que aquela trilha suma, mas a gente tem que fazer não só a ocupação, mas o plantio de árvores, assim, bato nessa tecla porque tem que plantar. O mundo só vai voltar a se equilibrar se a gente plantar muita árvore. É um movimento global. Tem um cara muito legal no Instagram, que ele é um plantador, velho, que o cara caminha, marca no Strava, eles plantam as mudas. Você já viu Não, esse acho que não. cara? Depois eu te mando, depois eu vou ver se eu vejo o perfil dele aqui. Cara, é incrível o que o cara faz. Ele tá super viralizado, porque. Deixa eu ver. Ele. Ah, cara, eu depois eu tento. É muito legal. É da Aham. gringa, ele planta essas florestas as coníferas, Uhum. sabe? No clima Que temperado. legal. Ele sai com tipo, um cestão, velho, cheio de muda. E ele anda, velho, plantando. Ele anda e vai plantando, e vai plantando, e vai plantando, e vai plantando. Cara, é isso que nós temos que fazer, eu acho, hoje. Eu vou soltar esse conteúdo, vai ser um Reels legal de ensinando a fazer a bomba de Boa, legal. semente. E é algo que eu vou soltar para falar, galera, estação chuvosa. Vocês podem soltar essas bombas, pode não chover e perder todas, porque nem isso mais nós estamos tendo direito. Mas nós temos que morrer tentando, né? Não, eu sou dessa filosofia, tipo assim, não entrega os pontos. Cara, assim, a gente tá chegando em 1 hora aí já de conversa e acho que o que menos a gente falou aqui foi de Impressionante. corrida, foi da tua história do trail. Então eu acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2 aí depois, em outro momento, só pra gente falar da tua história na corrida, como que tu começou, como que tu chegou no trail, falar sobre provas, sobre momentos baixos, porque tem muita coisa que eu queria te perguntar aqui, mas se a gente... Bem, eu falo muito, né, Não, cara? mas Não pô, tem só jeito. história boa, cara. Eu aprendi muita coisa também. E eu acho que o pessoal que tá escutando também, assim, porque é um assunto que, querendo ou não, né, que nem eu falei antes, quando a gente consegue linkar isso, né, um conteúdo, alguém que tem um vasto, né, conhecimento sobre alguma área e linka isso com essa nossa paixão, né, da corrida, sempre sai algo legal, assim, né, então eu tento falar com o pessoal que, né, tem experiência na área da saúde, a Mariana Scarpelli, né, nutricionista ali, eu conversei, a Gabi também, já conversei com ela, então, né, que faz esse link daí na nutrição com a corrida, agora tu com a biologia, com a corrida, eu acho que, pô, isso a gente consegue aprender muita coisa, né, e cara, não tem nada mais importante do que a gente aprender a conservar aquele ambiente que a gente mais gosta de estar, né, então eu fico pensando nisso muito quando eu tô correndo aqui no Rio, né? Eu tento ir pelo menos, sei lá, uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias na Floresta da Tijuca, né? Que fica bem no meio do rio ali. E, cara, sempre que eu tô correndo lá, eu paro para pensar, eu faço um agradecimento ao Dom Pedro II por ter replantado, né? Ter feito todo esse projeto de replantar ali, de reflorestamento na floresta, que, assim, a floresta não existia mais, né? Era só cafezal, assim, e eles foram, né, plantando com matas nativas mesmo, assim, e hoje, cara, tu nem diz, né, que não existia, que em algum momento aquilo ali É foi possível, desmatado. né? Isso, e aí traz uma É, esperança pra gente, assim, né? E a gente vê como é possível. Pô, olha quantos anos passou, assim, né? Foi bastante, mas ao mesmo tempo, né, se tu para pra pensar na história aí do mundo, não foi tanto tempo atrás, o Dom Pedro estava aqui, era é, pouco, não tinha nada de floresta mais, e agora já tem uma floresta com árvores gigantescas lá, né? Então, cara, é sim. muito. É a maior floresta urbana do mundo, sabia disso? Imagina, cara. Não, É a maior floresta urbana do mundo. incrível, né? E eu fico Bem pensando, imagina interessante se a gente a não floresta da tivesse, cara, Tijuca. se fosse aqui no Rio de Janeiro, o clima do jeito que é, esse calor, imagina se não tivesse essa floresta da Tijuca ali Cara, no vocês meio, iam assim. ferver. Exatamente, cara. E a gente não ia ter esse Ia lugar ali ferver. para estar, né, treinando, para tá tendo esse contato né, com a natureza, as cachoeiras que tem lá dentro, provavelmente já estariam secas, né, se não tivesse a floresta ali junto. Então, assim, traz um pouco de esperança e, claro, né, aquilo ali, o Dom Pedro II, né, era o imperador na época, assim, então ele tinha um poder muito maior do que a gente, só que isso não exclui a nossa capacidade, né, de maneira individual, conseguir realizar essas mudanças, né, como tu muito bem trouxe aí, essas formas que a gente pode estar contribuindo aí para a conservação do espaço que a gente ama tanto, assim, né. Então, cara, tu tem alguma palavra final aí que tu gostaria de deixar pro pessoal aí antes da gente encerrar essa parte 1 desse papo aí, e aí mais no futuro a gente volta para falar mais da tua história? Vamos sim. Cara, eu queria agradecer. Eu achei que a conversa rendeu assim bastante, né, nessa
interseção com a biologia, com a conservação ambiental, o que me agrada também bastante, porque é algo importante. E assim, o sempre correndo, nunca com pressa também se aplica a você cuidar da natureza, você não precisa se desesperar, você não precisa querer fazer tudo em uma semana. Eu acho que o Sempre Correndo, Nunca com Pressa, ele vem para falar da corrida, ele vem para falar da vida, ele vem para falar da relação consigo mesmo, num mundo que está muito acelerado, num mundo muito imediatista, que as pessoas têm que fazer bilhões de coisas, né? E aí, o Sempre Correndo, Nunca com Pressa tem a ver com isso. A gente pode estar correndo atrás de um objetivo, mas não precisa ser com ansiedade, não precisa pular processo, não precisa engolir ninguém. Então, o Sempre Correndo, Nunca com Pressa, ele transcende o universo da corrida e é possível a gente fazer reflexões em vários momentos, né, da vida. E queria te agradecer. E vamos ver se a gente faz aí, então, uma segunda parte, porque eu acho que tem muita coisa ainda para falar, inclusive dentro daquela proposta lá que você me enviou, né, do briefing eu queria saber mais da tua e história. peço até desculpas, né? Porque ficamos em 3, 4 perguntas e cada pergunta eu falei 20 minutos. Cara, mas essa é a ideia, né? Igual eu te falei, a ideia é que seja um papo mesmo, uma conversa, a gente trocar ideias sobre esses assuntos que interessam, assim, a gente. E é isso, mas eu acho que tanto eu como o pessoal que tá ouvindo aí tem interesse também em saber mais sobre a tua história na corrida, sobre como que tu entrou, sobre, né, o que te trouxe aqui, quais são os perrengues aí que tu já passou nas montanhas e os planos aí pro futuro. Então, talvez numa parte 2 aí a gente ataque esses assuntos aí. Com certeza. Tô aqui, é só marcar. Gratidão aí, valeu. Vou deixar o teu Instagram aqui, então, aqui embaixo, né, na descrição desse vídeo, o pessoal pode te seguir lá. Recomendo muito aí os canais aí do Diogo, ele tem produzido um conteúdo muito legal aí que agrega bastante, então vão lá, sigam ele. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí por terem assistido, terem acompanhado aí esse podcast e até o próximo. Valeu, meus fi! Tinha que ter esse aí para concluir, né? Pô, não tem jeito. Muito obrigado por ouvir mais esse podcast. Se você curtiu, por favor, nos avalie com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast. Isso nos ajuda muito a ser encontrado por mais pessoas que estejam procurando conteúdos como esse e contribui para o crescimento do trail no Brasil. Se quiser nos acompanhar no Instagram, é só pesquisar por Trail Tropical Podcast e nos vemos por lá. Até o próximo e se divirta nas montanhas.